uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra bem conhecida, está baseado lá em Marcos, capítulo 10, verso 46 até o 52, a qual relata sobre a vida de um homem cego, a qual mendigava em uma das ruas ali em Jericó. A Bíblia diz que esse homem ele pedia esmolas, sempre estava pedindo esmolas, mas surpreendentemente a Bíblia também relata que Jesus ele entra nessa cidade, a qual os relatos bíblicos em Jericó, ali em Josué, no capítulo 7, a qual essa cidade foi amaldiçoada. O que me chama a atenção é que quando Jesus ele tem a vontade de fazer alguma coisa, Jesus faz. Porque tudo é segundo a vontade de Deus. A Bíblia relata que Jesus ele entra numa cidade a qual, mediante a nação dos judeus, né, mediante os religiosos ali de Jerusalém, pegava um caminho mais longo para não ter que passar em Jericó, por causa de uma profecia lançada por Josué naquele tempo antigo. Mas a Bíblia diz que esse cego está clamando, necessitando de um auxílio, necessitando de algo para suprir as suas necessidades. A Bíblia diz que Jesus ele está entrando em Jericó. E automaticamente quando Jesus ele entra em Jericó, mediante essa oportunidade, Jesus ele está passando e a Bíblia relata que Jesus faz duas proezas, salvando duas vidas. Um é Bartimeu e o outro é Zaqueu. Quando Jesus ele quer entrar em uma situação, independente do lugar, Deus ele entra. Não importa onde o seu filho, não importa onde o seu familiar ou o seu parente seja. E alguém fala assim, olha, Deus nem quer ver ou Deus não está olhando. Deus está olhando e Deus entra e faz, mediante a sua misericórdia, entra com poder para salvar. O intuito de Deus não é curar, o intuito de Deus não é te abençoar na sua área financeira, mas sim salvar a sua alma. Se não me falha a memória, em Lucas capítulo 12, verso 20, a Bíblia diz assim, esta noite lhe pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Então, a finalidade de Deus é salvação. Esse cego, quando Jesus passa, quem sabe esse cego pergunta a alguém que está ao seu lado e fala, quem está passando na cidade? E talvez alguém fale assim, olha, está passando alguém muito importante. Ele fala, quem é? César? Quem é o presidente? Quem é o governador? Quem é o rei? Quem está passando aí? E alguém fala assim, quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Jesus já está passando. Basta você aproveitar a oportunidade e clamar pelo nome dele. E a Bíblia diz que esse cego clama em alta voz, né? Reconhece que precisa, porque para clamar o nome de Jesus, pelo menos eu acredito que alguém falou de Jesus para ele. E esse homem clama, Jesus filho de Davi, tende misericórdia de mim. A Bíblia diz que por ele clamar, a multidão vai e repreende ele. E quando a multidão repreende ele, a Bíblia diz que ele não para, ele continua clamando. Mas por que ele clama? Porque ele reconhece a sua necessidade. Ele reconhece a sua dificuldade. O importante é que o seu clamor era sincero, né? O clamor
desse homem com essa deficiência estava sendo com sinceridade, e a Bíblia diz que Jesus para. O que dá a ver é que Jesus não ignora a sua dor, Jesus não ignora o seu clamor. Continue clamando a Ele. Para viver um novo de Deus, muitas das vezes é necessário nós termos uma posição. E esse cego teve a posição de clamar e buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o próprio Deus, né, em forma de Cristo, né, Ele conhece as nossas necessidades. E para muitas das vezes nós vivermos o melhor de Deus, né, nós devemos deixar alguma coisa. E pela história diz que quando esse homem chega, né, mediante a Jesus Cristo, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Ele falou: vai, a tua fé te salvou, né? Então o Senhor não ignora os nossos pedidos, mas o Senhor fala: lança de ti essa capa, que essa capa que demonstrava a situação física ou a sua necessidade, né? Que era uma capa distribuída, né, para as pessoas na época que passavam necessidade ou uma necessidade física. Então, o Senhor, quando manda largar a capa, Ele quer dizer assim, muitas das vezes, irmão, nós não se firmamos à igreja, ou nós se firmamos à palavra de Deus, sabe por quê? Porque nós não queremos largar o nosso passado. Nós queremos continuar servindo a Deus, mas queremos trazer o nosso passado, queremos trazer as nossas queixas, os nossos pecados, e o Senhor manda você lançar fora isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o importante é que ele não viu só naturalmente, porque quem crê, ele vê pela fé, né? E ele vê de maneira diferente, né? E passa a ver uma vida de outra forma. No dia de hoje, começa a ver as coisas de Deus de outra forma, que Deus lhe dará vitória. Você precisa de uma oração? Você precisa, aleluia, de uma vitória da parte de Deus? Você precisa de algo da parte do Senhor? Eu falo aqui nesta hora. Faça um comentário, põe o seu nome. Eu estarei na madrugada orando, eu estarei buscando a presença de Deus para que Deus lhe cure, para que Deus lhe dê vitória e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Essa é uma palavra de reflexão para a sua vida. Fique com Deus, né? Dê o seu like, né? Faça a sua curtida e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus vos abençoe e espere por uma próxima mensagem em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém.